Faz favor. Aqui estamos, Pai, para abrirmos os nossos corações e as nossas mentes às palavras que o Teu Filho nos deixou, que as possamos entender de forma a fazermos o nosso caminho com mais consciência, com mais discernimento e com mais compreensão do nosso propósito, da nossa vida, do nosso caminho. E assim, pedindo a Tua proteção, o Teu amparo e a Tua luz que nos possa envolver, vamos então dar início ao nosso estudo do NEP. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Nica. Então vamos passar para a nossa leitura e o Virgílio, aqui com o seu livrinho novo, vai então fazer aqui a nossa leitura, se faz favor. Tem que ligar o microfone, que eu desliguei. Então vamos lá ouvir aqui o estreante nesta matéria. Então, boa noite a todos. Boa noite, Virgílio. Estão-me a ouvir ou não? Está. Perfeitamente. Acho que a internet tem que passar. Está A tudo internet bem. está fraca, se calhar a minha. Não, está Está tudo bem. tudo bem. Ah. Se não passa aqui, está bem. Então, vamos ao anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher descendente de Arão. Se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e de modo irrepreensível. Observam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado segundo costume sacerdotal para queimar a oferta do incenso ao entrar no santuário do Senhor. A Assembleia do Povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Irá adiante dele no espírito e no seu poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter a certeza disso? Pois estou velho e a minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te, bem como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras,
que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias da sua liturgia, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, quando me contemplou para anular minha desonra perante os homens. Muito bem. Obrigado, Virgílio. Nada. Ok, então nós hoje vamos trabalhar aqui com o versículo 14, que traz alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Mas antes disso, vamos fazer um breve resumo do 13 do episódio passado. Quem é que quer brindar-nos aqui com um breve resumo sobre as ideias principais ou que consideram mais relevantes que falámos no episódio passado? No estudo passado. Quem é que quer avançar aí com uma ou duas ideias? Ora, Marta. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então, as principais ideias que me ficaram no nosso estudo da semana passada foi que o anjo é um mensageiro de Deus. Logo aqui, no início deste versículo, o anjo referiu, ou seja, sendo ele um mensageiro de Deus, trouxe essa mensagem a Zacarias referente aos seus pedidos. E esta mensagem trazida pelo anjo foi uma dádiva para Zacarias. Também me ficou que, relativamente neste caso, à palavra súplica, é nós pedirmos ao alto, pedirmos ao benfeitor. Quando nós suplicamos, quando nós pedimos, é porque, por vezes, quando estamos mais aflitos, mais necessitados, e quando refere que Zacarias temeu quando viu o anjo, todos nós também, quando tememos, pedimos ajuda ao alto. Quando tememos, pedimos essa ajuda, suplicamos porque estamos necessitados desse amor e dessa fé, desse sentido de fé. Aqui, neste caso, o pedido de Zacarias, provavelmente, com toda a certeza, seria o ser pai. Provavelmente, muitas vezes suplicou, pediu para poder ser pai. Depois, Elizabeth, sendo que era estéril, falámos também que João, ele já sabia que o filho iria chamar-se João. João, também estudámos que é Deus cheio de graça, e sendo que a graça, ou seja, neste caso João, a graça cujo ventre está cheio de graça, sendo que Elizabeth, também, mulher em abundância. Ele que nos veio salvar a todos nós, e fizemos também a analogia em relação a Maria e Elizabeth, cujos ventres, tanto de uma como de outra, foram ventres cheios de graça. Muito bem. Yeah. E mais? Quem é que quer fazer mais uma ideiazinha duas? Não? Fábio? A Marta já disse tudo e muito bem, melhor do que eu. Posso acrescentar aqui uma coisa que até foi o Filipe que disse, da palavra súplica. Tu falaste que Emanuel disse que o Zacarias tinha duas súplicas, que era a salvação do povo e ter o filho. Eram esses os grandes desejos de Zacarias. E com esta concretização, digamos assim, deste sonho, é a realização de 2 em 1, porque João teve a sua cota à parte na salvação
como precursor, vamos dizer assim, precursor de Jesus. É isso. É muito importante isso que tu disseste, porque dá-nos aqui uma perspectiva mais macroscópica da passagem, ou seja, o momento mais importante nem é o nascimento de João Batista, é o nascimento do Cristo. Mas o nascimento de João Batista, sendo ele o precursor de Cristo, vai ser muito importante para esse grande evento para a humanidade. Então, Zacarias tem de facto esses dois sonhos, e as suas súplicas tinham esses dois objetivos, esses dois sonhos do coração de Zacarias, que era, por um lado, ter um filho, e então, por outro, também o povo, a libertação do povo. Porquê? Porque ele é judeu, é sacerdote, portanto vivia com esse drama que era comum a toda a sociedade naquela época. Portanto, as pessoas esperavam arduamente pela salvação e pela vinda dos Messias, mas também é importante dizer que havia um grande jejum nesta altura em Israel de profetas, ou seja, geralmente nos tempos passados havia sempre por cada 100 anos um profeta em Israel. E nos últimos 400 anos não houve profetas em Israel. É como se durante 400 anos não houvesse comunicações mediúnicas num centro espírita. Estão a ver? Ou que não houvesse revelações espirituais no movimento espírita, whatever, não importa. Ou seja, não há nada, portanto foi um grande deserto. E reparem como é que tudo isto, que há um deserto de revelações divinas, e onde é que João depois vai começar a pregar? Deserto. A humanidade que estava para ser libertada está deserta de quê? Deserta de bons sentimentos, de virtudes. Então, esse deserto, nós, quando estamos num ambiente de um deserto, estamos com quê? Com poucos recursos, com o terreno é árido, é um calor que não se pode durante o dia, é um frio que não se pode durante a noite, portanto, o ambiente é muito hostil. E, de certa forma, a humanidade vive esse jejum, vive essa falta, essa carência. Então, o facto de Jesus, como Messias, vir para a humanidade é, de facto, esta libertação que vai dar o alimento espiritual para todos nós. Nós estamos aqui exatamente a receber esse alimento espiritual para a nossa transformação moral. Portanto, a seu tempo, todas as pessoas, inclusivamente aquelas que hoje são ateias ou que estão afastadas do Cristo, um dia, a seu tempo, em novas encarnações, hão de ter necessidade de se aproximar dele. Então, é sempre Cristo, ou seja, é sempre o caminho e as lições de Nosso Senhor que acabam por nos libertar de quem? Das nossas imperfeições, de nós mesmos. Então, quando eu começo a compreender esta natureza do Evangelho, que é a boa nova, é a notícia de grande alegria, nós vamos falar hoje de alegria, é de facto muito, muito gratificante para todos nós, ou para aquele que, procurando, encontra consolo para o seu coração e depois, com um movimento de gratidão, também começa a servir. Portanto, é como se nós estivéssemos afastados do Cristo, começamos a sofrer, aproximamos-nos dele, ao ficarmos mais competentes, ficamos gratos pelas bênçãos recebidas e há uma necessidade de servir como um meio de gratidão pelas bênçãos dispensadas. Portanto, até termos uma fé de tal ordem que já só cumprimos a vontade de Deus, mas isso é daqui a uns milhões de anos. Ó, Nica, diga lá, se faz favor. Desculpe lá. Ia sair do contexto, ia falar por coisas que ainda não. Ainda não eram para aqui O chamadas. Filipe depois foi entrando para o deserto dentro e eu, pronto, depois perdi Ok. Sim, senhor. Então, olha, vamos lá então. Apareceu o anjo, vendo Zacarias perturbou-se, caiu em temor, não temas, portanto, o anjo, que é, eu estava a ler aqui este versículo que eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus. Este estar diante de Deus, portanto, vem corroborar a ideia do Allan Kardec de ser espírito puro. Portanto, o anjo Gabriel
muito provavelmente será também espírito puro, tal qual o Cristo. Mas pronto, tenho aqui um Espírito Santo de orelha que me vai para aí esse pensamento. Ora bem, 14. Traz alegria e regozijo, muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Portanto, nós temos a revelação, neste momento está a acontecer, a revelação a Zacarias de que todos os seus sonhos vão de ser realizados. Vocês já viram isto? Todas as preces, ou seja, todas as rogativas mais profundas que ele fazia, né, estão a ser atendidas neste momento. Agora façamos um exercício. Imaginem o que é nós termos... Pensem numa coisa na vossa vida que fosse neste momento o motivo de maior alegria. Uma coisa, um evento que acontecesse na vossa vida que pudesse ser, no vosso entendimento, aquilo que vos transbordava o coração de alegria. E estou a ver alguns corações, estou a ver corações assim. Corações espirituais. Bom, esses sonhos que a gente tem, imaginem o que é aparecer-nos um anjo, termos uma revelação divina, depois termos passado anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos a fazer esse pedido e a não sermos atendidos, e já quase no final das nossas vidas, depois de passarmos por tantos anos, e que numa vida passa-se por muitas dificuldades, não é? Passa-se por muitos desafios, passa-se por muitas experiências. Imaginem o que será já para o final da vida nós termos a notícia de que tudo aquilo que nós sempre sonhamos vai ser uma realidade. É bonito, não é? Então, é exatamente esse sentimento que está, né, a acontecer a Zacarias. É um momento de êxtase, né? É um momento de êxtase espiritual. Estão a ver? Estão a ver, quer dizer, eu nunca vi nenhuma pessoa que ganhasse o Euromilhões, né? A pessoa com pensamento materialista, né? A pessoa que só pensa em dinheiro e não sei o que, não sei o que mais. Imaginem, né, a pessoa ter a notícia, está a ver na televisão, número 1, número 5 e tal, de estrelas e não sei o quê, jackpot. Uhul! Né? Vou já fazer 20 centros espíritas. Mas a pessoa que era o primeiro beneficiado, esperto. Se me sair o Euromilhões, vou já fazer 30 centros espíritas. Um centro espírita em cada aldeia. Né? É para fazer extravagância, é assim mesmo uma coisa extravagante. Então vejam a alegria que seria. Né? Mas, porque é que isto cria muita alegria? Porque também os não foram muitos. Vou ver. Só que nem assim ele desistiu. Nem assim ele disse, epá, bolas, não tenho manifestação nenhuma espiritual. Ou Deus não fala comigo, Deus não responde, Deus não faz nada comigo. Não, permanecem alegres, né, a servir, a serem um exemplo para os seus pares, e no momento certo e na hora certa, acabam por quê? Acabam por estar enquadrados num projeto muito maior do que aquilo que eles pensavam. É que se nós analisarmos isto, porque é que houve todo este tempo de deserto? Para que no momento certo, o próprio Zacarias fosse exemplo para todos nós hoje. Estão a ver? O alcance disto é que
Se nós olharmos, fizermos uma viagem para a sua encarnação, vamos ver aquilo que acontecia com ele na encarnação. Mas quando vemos o projeto desta vida e o significado que esta vida tem para a humanidade, nós ficamos, de facto, a perceber que valeu todo o esforço dele ou não? Valeu todo o esforço dele. E Deus foi justo com ele ou não? Foi justo com ele. E agora, passando por este deserto e compreendendo todas estas coisas, as coisas não fazem sentido? É claro que fazem. Então, projetando esta história para a nossa vida, né, as respostas de Deus sobre as nossas aflições, sobre os nossos desertos pessoais, vão ter repercussões mais à frente em que tudo vai fazer sentido, o porquê das nossas privações e o porquê dos nossos desafios. Diga lá, Nica. De alguma forma também vem mostrar que a preparação de Zacarias no mundo espiritual também foi muito cuidada para ele vir na altura certa e com a preparação necessária para isso. Para além do deserto, fazer... a pessoa no deserto tem sede, portanto as pessoas também estavam sequiosas desse intervalo enorme que houve, não é? De vir alguém com alguma boa nova, com alguma novidade. Pronto. E depois temos esta constatação que é Cristo vem, deixa a sua mensagem, o seu exemplo, e aqui estamos nós em 2022, no final, ainda para conseguir decifrar. E já com a terceira revelação, que já são as ferramentas necessárias para nós conseguirmos fazer isso, mas ainda não estamos lá completamente, ainda estamos, digamos, a caminhar agora nos primeiros passos dessa aprendizagem, desse conhecimento. Sem dúvida. Portanto, os novos aprendizes passados estes 2022 anos, não? Nós e outros que também andam à busca de esclarecimento e de evolução. Sem dúvida. Obrigado, Nica. Fernanda. Boa noite. A propósito daquilo que vocês estão a falar, eu li uma coisa muito interessante que nunca me tinha passado pela ideia e efetivamente traduz o que tu estiveste a dizer e traduz o que estava a acontecer na altura, que é o seguinte: o Zacarias e Isabel eram estéreis, não é? Efetivamente, a religião naquela altura também era estéril. Exato. Portanto, Era seca. Isso mesmo, portanto, o contexto religioso na altura era exatamente aquilo que era Zacarias e Isabel, estéreis. O que é que acontece? Acontece que eles são o exemplo exatamente da religião. E vem, nessa altura, com este anúncio, Deus vai aqui permitir, vai aqui dar outra oportunidade à época, às pessoas da época, uma nova oportunidade de serem, de dar uma outra visão da religião. Portanto, assim como hoje nós somos ou temos mais uma oportunidade. Mais uma, porque Deus dá sempre mais uma, e mais uma, e mais uma. Portanto, nós, de certo modo, também estamos um pouco estéreis. O mundo ainda também está estéril. Portanto, então lá vem Deus, com a sua misericórdia, dar-nos oportunidade de nós refazermos os nossos caminhos. E eu achei esta analogia muito... Nunca tinha pensado nela desta forma, pronto. E muito bonita, pronto, uma analogia bastante bonita. Essa questão da esterilidade e da figueira
tem a ver com a figueira que tem a aparência de ter fruto, mas não tem. Ou seja, há uma passagem, que é a passagem da figueira seca, ou da figueira estéril, também, depende das traduções, em que Jesus diz: tenho fome, aproxima-se da figueira, para ir procurar o quê? O fruto. Só que o símbolo da figueira é também um símbolo da humanidade, ou seja, do povo de Israel. Então, na verdade, esta súplica do Zacarias acaba por ser uma súplica coletiva de nós enquanto humanidade, enquanto psiquismo coletivo, como se fosse uma prece coletiva, uma rogativa coletiva que a humanidade faz para ter o quê? Para ter respostas de Deus. Então, aqui estamos a preparar a tal vinda do Messias, e essa questão da figueira e da esterilidade foi que o povo de Israel já deveria ter frutos do conhecimento espiritual adquirido na Torá, na primeira revelação, tinham aparências de bondade, que é as folhas, mas no fundo não tinham o fruto. Podíamos transpor isto também para o conhecimento e sentimento. Nós temos aparências de termos folhas, que é o conhecimento, mas as obras e o sentimento são os frutos. Estão a ver? Então conhece a árvore pelo quê? Não é pelas folhas, bem não? É pelos frutos. Ou seja, é pelo amor que a gente dá aos outros, é pelo trabalho que desenvolvemos em favor dos outros da comunidade, é por amarmos uns aos outros, serão os nossos frutos, ou seja, a nossa obra. E quando o prólogo fala sobre a obra que está para ser construída, é exatamente essa obra, que resulta primeiro de uma obra interna, para depois os frutos da obra construída possam vir para o exterior. Então é como se fosse uma raiz de uma árvore que vai crescendo, crescendo, crescendo e depois vai frutificando. Há lá uma outra parábola que Jesus fala sobre uma árvore que cresce de tal forma e com tal ramagem, com tais frutos, que as pessoas vêm-se abrigar e os animais vêm-se abrigar na sombra que a árvore dá, ou seja, no ninho que a árvore dá. Portanto, quando nós crescemos, permitimos que outros se abriguem. Aonde? Na nossa luz, no nosso amor, na nossa segurança, etc. Portanto, tudo isto é, de facto, muito bonito. Ok, então vamos. Então entrar aqui no versículo. Terás alegria e regozijo. Alegria e regozijo. Há aqui algumas traduções que dizem em ti haverá prazer e alegria, ou prazer e regozijo, qualquer coisa assim do género. Traz gozo e alegria, traz alegria e regozijo, e terás prazer e alegria. Alguém viu alguma coisa sobre aqui a alegria ou regozijo? Muito bem. Mindinha, só favor aí. Eu vi, portanto, é uma sensação de grande satisfação, sentimentos de júbilo, de prazer, alegria, situação comemorativa, folia, festa, alegria, pela vinda de João Batista. Bem, do filhinho, né? É. Do Pilinhas, muito bem. Marta. Do Joãozinho. Eu gosto muito da palavra regozijo, não sei porquê, mas eu por acaso quando estava a ler e depois até quando estava a escrever regozijo, fui procurar regozijo no Strong, não me aparecia regozijo e aparecia o verbo regozijar. Regozijar vai de encontro ao caminho também que eu vou dizer, é encher-se de alegria ou contentamento, alegrar-se muito, ou seja, além de ele ter, faz referência aqui a alegria e regozijo, quando regozijo é exatamente a alegria, ou seja, era uma alegria dupla. Eu aqui, agora já é um pensamento meu, sendo que
neste versículo refere, traz alegria e regozijo, sendo que regozijo refere alegria e este versículo refere alegria e regozijo, eu aqui interpretei como se fosse uma alegria a duplicar, não só por Zacarias, mas também pela sua mulher, porque sendo que era estéril, iriam ter o seu filhote. Então, porque eu Bem, pensei, mas se regozijo é alegria, porque é que este está em versículo... duplicado, não é? Exato, sim, porque é que é quase como Engraçado. é a duplicação do alegria. Alegria, até podia dizer, traz alegria e alegria, mas não, traz alegria e regozijo. Regozijo vem ainda dar mais ênfase ao que já é alegria. Então acho que pareceu-me a mim que fazia sentido ser alegria a duplicar, pelo que dizia acontecer, tanto um como o outro. E pronto, achei curioso, mas foi só isto que eu vi. Mas isso que Obrigada. tu disseste é muito importante, porque de facto é muito bem pensado e abre-nos aqui portas para outros entendimentos. Porque quantos eram as súplicas de Zacarias? Duas. É, Agora no fim de há pouco do Fábio falar das duas ter- súplicas, também veio essa hipótese, exatamente, ele tinha duas súplicas, a salvação do povo e o nascimento do filhote. Também faz engraçado, sentido não é? ter duas vezes alegria, sim. Pois é. Ou seja, e mais do que isso, poderá significar também que todas as rogativas são ouvidas, não é? Sim, Independentemente de quem as faça. Depois também poderíamos dizer que poderia ser uma alegria do ponto de vista mais espiritual e outra alegria mais do ponto de vista quê? Terreno. Não é? Um filho biológico, mas do quê? De um grande projeto espiritual. É? Que muitas vezes é, e este certamente que o foi, planeado no próprio mundo espiritual. É? Pois aqui temos a cortina do corpo físico, né? Mas tudo isto há então esta preparação. Então esta resposta, né, é dada com um momento de profunda alegria. Nica. E eu agarrando nessa parte eh, de alegria, também acho que ela criou a capacidade de gerar uma emoção de vibração mais elevada, portanto abriu também um canal, essa de Claro. ligação vibracional. Claro. Muito bem, Nica. Interpretei por aí também. É exatamente isso. Ou seja, esta notícia dá o quê? Aliás, a própria libertação hormonal no nosso corpo, né? De vários tipos de hormonas, dá-nos o bem-estar. Daí a importância do próprio pensamento, né? Nas respostas fisiológicas do corpo físico e na própria resposta da vibração espiritual. Portanto, quando eu tenho este encontro de comunhão ou de encontro com o próprio anjo, né, eu estou em sintonia com o próprio anjo, ou seja, eu estou com proximidade, estou a receber a vibração amorosa deste anjo. E, portanto, o meu psiquismo e a minha vibração também se eleva. Portanto, diga. E também há aqui a coincidência de criar duas situações, que é o gerar fisicamente e o gerar emocionalmente. Sim, exatamente. E espiritualmente também, não é? Pois, a emoção barra... É como se eh, há, há uma passagem no livro Entre Dois Mundos que se fala lá da questão da casa mental. Da casa mental vem lá um benfeitor chamado Calderaro falar sobre essa questão. Nós temos no nosso cérebro uma correspondência fisiológica à nossa própria história espiritual, ou seja, temos uma parte que está ligada ao sistema nervoso, que é mais do nosso histórico, ou seja, das histórias que nós temos no nosso passado.
temos uma zona do cérebro, que é o córtex motor, onde está instalada a parte do presente, ou seja, da nossa vigília, e temos no córtex frontal o objetivo a atingir, ou seja, o nosso supraconsciente. Então seria o inconsciente, o consciente e o supraconsciente. Então, neste momento, Zacarias fez o quê? Fez tipo um elevar de vibração ao seu superconsciente. Estão a ver? A elevação, aqueles picos de quê? De evolução espiritual, ou seja, de sintonia espiritual. Quando é que nós conseguimos fazer este tipo de situações assim? Quando fazemos uma prece vinda do nosso coração, daquelas mesmo das entranhas. Está a ver? É como se o nosso perispírito se dilatasse, a nossa aura, a nossa psicosfera se exacerbasse, não é? Portanto, fosse dissolvida. Portanto, nós vão ver o ovo áurico, não é? A gente costuma falar, o ovo áurico é como se um ovo áurico fosse expandido. Pronto. É como se fosse essa situação assim. Portanto, é como fôssemos pequenos vagalumes, né? Pirilampos mágicos. Fábio, faz favor. Acho que é um complemento também ao que a Sim, Nica diz. disse, da parte de ser tipo terreno e moral. Encontrei, mas eu li em algum lugar, mas agora não consigo encontrar onde é que Faz foi. mal. Mas pronto, por mais ou menos por causa de duplicar aqui a palavra, digamos, por outras palavras, de alegria. Nós pais, ditos, quando somos pais, temos sempre aquela preocupação de termos filhos e os filhos poderem ir por mau caminho, se perderem por mau caminho e não se traçar aquele caminho que nós pensamos. E que aqui ele, por não se preocupar, até porque vem mais à frente a dizer que não vai beber bebidas embriagantes, nem beberá vinho, e então que reforçar que aquele filho vem e vai ser alegria e regozijo, ou seja, digamos que é desculpa, mas faltam aqui as palavras, Mas à vontade. para não ter a preocupação, para não cair em temor sobre ele, porque o seu filho será um bom filho. Uma forma Claro. nova de É muito bom e muito bonito também isso que tu disseste, porque há sempre essa preocupação, não é? Inerente aos pais. Como é que ele vai ser, se vai ter saúde, se não vai, se vai se dar bem na vida, como é que vai ser, como é que eu vou criar, como é que vou arranjar dinheiro para tanta coisa, não sei o quê. Portanto, há todo esse conjunto de preocupações, não é? Inerentes à paternidade e à maternidade. E reparem que não era só a aflição de sequer ter filho, não é? Quanto mais receber a notícia que uma pessoa não está preparada. Uma coisa é a gente planear uma gravidez, não é? Bom, agora vamos planear uma gravidez, escolhemos o data do nascimento, né? Portanto, quer que ele nasça em dezembro, quer que ele nasça em junho, no verão, portanto, o que for mais confortável, a gente começa a escolher os nomes e não sei o quê. Pronto. É diferente. Agora, ter a notícia, né? Ainda por cima de um anjo, para ter um filho já em idade avançada, portanto, a coisa é desencarnar logo. Nica. Mas eu acho que isso era importante o anjo dizer, porque ele sendo um homem de idade avançada e a mulher também de idade avançada, o projeto de educação para um filho ou de acompanhamento de um filho também já era mais curto. Portanto, isto foi, digamos, uma certeza de apaziguamento que ele deve também ter tido. Então, mas eu vou ter um filho com esta idade, e então naquela época que se vivia muito menos do que agora, não é? Como é que eu depois vou levar esta missão a bom porto, de alguma forma, não é? Porque ele sentia que aquilo também já vinha como sendo uma missão. Eu acho que ele deve ter, nessa altura, sentido talvez esse peso, de alguma forma, e eu acho que o anjo aí deu-lhe a dupla alegria, foi o poder ser pai
e ter a certeza que, além de ser pai, ia ter um filho que não lhe ia dar problemas, que antes, pelo contrário, lhe iria dar alegrias. Muito bem, obrigado, Nica. Uma vez ouvi o Luís ia falar sobre uma coisa que é muito importante e podem apontar aí como método de interpretação, que é quando uma palavra é muitas vezes repetida numa passagem, no versículo, é o tema principal do versículo ou da passagem. Ok? Agora, se pensarmos nisto, qual é a palavra? É alegria. Está a ver? O que é que Jesus vem trazer à humanidade? Alegria. Ok, então, alegria. Eu vi aqui, Filipe, sim, sim, diz, Fernanda, desculpa. não faz mal. É porque eu estou aqui à procura e encontrei aqui uma coisa engraçada, que Sim, vem a propósito diz. e que tem a ver exatamente, e traz prazer e alegria, não é? Não é, é o que É? está no Exato. nosso versículo. E diz o seguinte, portanto, isto significa literalmente que ele será, o João será a sua alegria e o seu júbilo. Portanto, a alegria interior e a honra exterior viriam para Zacarias, como resultado da vida e do ministério do seu filho. E depois mais à frente diz, e muitos se alegrarão pelo seu nascimento. Esta é uma frase que não significa por ocasião do seu nascimento, mas sim graças ao seu nascimento. Essa gratidão futura não poderia ter sido apreciada pelas multidões por ocasião do seu nascimento. Pronto, é só aqui assim, e tendo em conta exatamente aquilo que o Fábio há bocadinho estava a dizer. Portanto, terás prazer e alegria, portanto, será uma alegria interior para ele e uma honra exterior. Eram as duas coisas juntas. Ou seja, também dois tipos de alegria, estão a ver? Uma alegria interna, né? E uma alegria externa de ver depois as repercussões do nascimento e ver que ele de facto tinha esta missão consoladora também. Diz Fernanda. Ah, acho que outra Foi vez. sem querer, foi sem querer. Diz assim, aqui o Champlin faz aqui o comentário aqui e diz assim: haverá prazer e alegria. Os muitos que haveriam de participar da alegria de Zacarias ante o nascimento de seu filho, sem dúvida, são os homens de todos os lugares que finalmente participarão nos benefícios do ministério do Messias, que João, na qualidade de seu precursor, veio anunciar. Aqui começa a magnificente profecia sobre a significação da grandeza de João Batista na história do mundo. Portanto, ele faz aqui esta apreciação sobre o ponto de vista da história da humanidade. Estas palavras ilustram a verdadeira resposta às orações de Zacarias. É a verdadeira resposta às orações de Zacarias. Ou seja, é quando o anjo anuncia que é a resposta de Deus às súplicas de Zacarias. Ele estivera buscando a alegria de muitos, ao mesmo tempo que buscar a própria alegria. Ou seja, ele vai buscar a sua própria alegria, mas também a alegria de muitos, a alegria do seu povo. Diz então assim, o vocábulo empregado aqui para alegria encontra-se no Novo Testamento e indica a exultação extrema, ou seja, uma alegria extrema, um êxtase de alegria. João seria um grande profeta, de acordo com o Cristo maior de todos. Passara-se longo tempo desde que um profeta genuíno aparecera em Israel, aquela questão dos 400 anos, e atualmente a nação passava pela dura prova de estar sendo dominada pelo poder de Roma. Os ideais do Velho Testamento viveriam novamente e a influência de tudo isso teria efeitos extraordinariamente amplos, verdadeiramente universais, segundo podemos contemplar nosso vantajoso ponto de vista da história. Portanto, nós estamos num vantajoso lugar da história, porque agora já sabemos aquilo que se passou e vimos as repercussões que isto teve. Portanto, este livro do Champlin é de facto muito interessante porque ele faz comentários versículo a versículo e nos ajuda bastante aqui. Ora bem, não viram nenhuma mensagenzinha de Emmanuel sobre a alegria? Vou ler aqui uma. Pode ser que tenhamos sorte aqui com alguma coisa.
Diz assim: regozijemo-nos sempre. O texto evangélico não se exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoas felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Ou seja, aqui estamos a fazer uma reflexão da alegria não só nos momentos de grande alegria, em que temos as notícias aqui, o Zacarias tinha a revelação dos seus sonhos, mas um tipo de alegria que deve ser vivenciada em todos os dias e em todas as horas da nossa vida. Que não é fácil para nós, é como aquela questão do em tudo dai graças, não é? Ou seja, agradecei sempre. E este é o mesmo conceito. Regozijai-vos sempre, ou seja, estai alegres sempre. Ou encontrai alegria sempre. Diz lá, Fábio. Por acaso também vi aqui uma frase, ou um verso, digamos assim, eh, aqui, mas não é espírita, mas achei interessante, Faz aqui mal. no seu, que é o Rafael Michel. E então, que diz muito a mim, não é? É regozijo minha alma na alegria de apenas ser e poder continuar sendo, aprendendo, errando, amando e sofrendo, acertando e combatendo. Muito bem. Obrigado. Não é? E Marta? Filipe, agora quando perguntaste se tínhamos ido ver alguma coisa em Emanuel, ele entretanto fez-me luz e lembrei-me aqui de uma lição do livrinho Uhum. do André Luís Vilar, de Uhum. Passos de Luz, que diz que tem aqui uma lição que diz mesmo regozije-se. E posso ler? Podes, claro. Diz assim: regozije-se, seja em que circunstância for, regozije-se, louve a criação divina, permitindo que pequenas belezas possam gerar paz em seu coração. Passa a reparar no gorjear dos pássaros, na beleza da natureza, no sorriso inocente de uma criança e na brisa do mar. Em tudo, você pode ver a beleza do Criador. Faça-se luz para que tudo que olhar possa tornar-se luz. E depois tem mesmo aqui uma passagem que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos. É É isto. espetacular. Então reparem que o conceito de alegria extrema, porque é que Zacarias está com alegria extrema? Porque Zacarias está em perfeita harmonia com Deus. Então, se nós, na nossa vida, do dia a dia, na nossa profissão, no nosso lazer, se estivermos com este psiquismo conectado com o alto, não teremos a oportunidade de nos regozijarmos sempre? De fazer tudo com alegria? Que alegria poderíamos transpor para amor? Não é? Porque o motivo de grande alegria é o amor. Então, o Emmanuel continua também aqui e diz assim: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que as raízes arranca, mutila árvores, destrói ninhos enlameia as estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Ou seja, em poucas palavras, depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Não é? E depois diz, a experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está a deserdado as oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servindo ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, por isso o anjo diz dentro de ti, há motivos de grande alegria. Porquê? Porque para ele receber isto também já teve que fazer trabalho espiritual, porque não é qualquer espírito
em que Jesus confia este tipo de missões. Né? Já falámos sobre isso. Zacarias e Isabel eram espíritos de alta envergadura espiritual. Portanto, já desenvolveram este senso de moralidade para suportar com sucesso este deserto que passaram tanto tempo. Dentro de si mesmo, sabe todas as criaturas e situações da senda, são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece. Foi isso que ele fez. Aceitou a lição que o Senhor lhe ofereceu. Ou seja, resignação e obediência. Neste sentido, pois, não nos esqueçamos de Paulo, que isto é um comentário de Paulo, o intimorado trabalhador do Evangelho, sob tormentas e preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Ou seja, tende sempre motivos de alegria. Eu digo-vos uma coisa. Nós temos, de facto, um motivo para termos uma alegria íntima muito grande. Porque temos este Consolador prometido, porque temos estes conhecimentos e eles são muito importantes para a gente ter uma vida alegre. Não é para termos uma vida miserável. Do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista de emoção. Porquê? Porque, de facto, devemos regozijar-nos sempre. A boa nova é, de facto, a grande notícia. É a grande notícia de que tudo passará. De que a gente se vai regenerar. De que tudo tem um propósito. E isso deve ser, de facto, motivo de grande alegria para nós. E então a gente temos que, cada vez mais, tirar aquele semblante carrancudo, tirar aquele peso do sofrimento e das nossas expiações do passado. E parece que ficamos aqui com... Só falta arranjarmos uns chicotes para a gente. É isso mesmo, pá. A gente não vale nada. A gente não presta para nada. A vida é uma coisa. Não pode ser. Então nós temos que ter uma leveza, que é isso que Jesus trouxe. Estão a ver? O jugo leve, parte que é suave. Termos leveza na vida, levarmos as provas com mais serenidade, com mais tranquilidade, com a vida não ser uma coisa tão séria que a gente não se possa rir uns dos outros, que a gente não possa ser uma piada, que a gente não possa ter um bocadinho de humor, porque estamos a falar de Cristo ou estamos a falar de Espiritismo. Não pode ser. Não é por termos uma cara mais séria que somos mais sérios ou não. E não é por falarmos mais doce que somos mais mansinhos ou não. O que importa é o que está dentro, não é o que está bem fora. Então, a alegria deve ser essa vivência. Esse estarmos alegres. Mas para isso temos que procurar o quê? Procurar o amparo de Deus. Procurar o Mestre. Procurar a nossa espiritualidade. Procurar o nosso estudo. Procurar servir. Procurar estudar, etc, etc, etc. Olha, a Márcia está cá. Márcia Ferreira. Boa noite. Boa noite. Márcia. Saudade de vocês. Obrigado, Eu igualmente. pude estar aqui semana passada. Olha, Felipe, bem ao encontro do que você estava colocando, tem uma mensagem que eu gosto muito desse livrinho, chama Bilhetes Fraternais. Que bom. Ele é uma coletânea de espíritos diversos. Muito bem. E tem uma mensagem que é o dever de ser feliz. Esse aqui eu ganhei, foi uma oferta na Casa Espírita que eu frequento aqui em Brasília. Eles distribuíram lá, esse já é o 2º volume, porque são mensagens que foram coletadas em reuniões mediúnicas. Ok. Então, bem ao encontro que você estava falando, que ele fala o dever de ser feliz. Então, ele baseia a mensagem num trecho de Batuíra,
Fala, seja o nosso clima habitual uma fonte de alegria e tranquilidade, com a certeza de que as mãos do Senhor guiam as nossas. E o espírita Rodrigo, e ele fala, perante o conhecimento espírita, ele aqui já fala que nós já temos um conhecimento da doutrina espírita, que te faz compreender a vida nos seus valores mais legítimos, consolando-te o coração nas aflições necessárias, cumpre-te o dever de demonstrar o ânimo inquebrantável e a alegria de viver aos que eu te observo. Então, diz que a doutrina espírita, o conhecimento, esse estudo que a gente faz, que busca compreender, que busca aprofundar, nos traz esse compromisso de demonstrar esse ânimo. As lições do Evangelho são chamamentos à felicidade pela promessa de uma vida futura e de paz, que era bem sobre o que você falava. A todo aquele que se une ao Pai e ao próximo, pelos laços do amor e da confiança. Por sua vez, a mensagem do Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, é garantia de felicidade no momento presente, ante a satisfação do dever cumprido. Que se a gente possa chegar nesse ponto, né? A certeza da vida espiritual, trazida pela doutrina espírita, é força inestimável, que ajuda a construir a felicidade interior. Felicidade esta que é capaz de pairar acima de todas as vicissitudes da existência. Eu chego lá. Ensina o Espiritismo que ser feliz não é ter a existência no gozo do bem-estar material, mas gozar o bem-estar proporcionado pela vivência dos sentimentos puros, que era bem o que você falava, que são construídos no imo do coração, pelo esforço constante de uma vontade firme, alicerçada na fé. Ante os benefícios que a doutrina espírita trouxe à tua mente e ao teu coração, cabe-te o dever de ser feliz. Porque ele fala, nós temos deveres, a fim de que o teu irmão, sem rumo na existência, acerque-se da tua estrada, libertando-se das amarras da dor, sem esperança, e libertando-te do egoísmo, que ainda te prende às ansiedades transitórias, atando-te ao sofrimento desnecessário. E ele termina, ser feliz constitui mais do que um direito que te é conferido pelas leis divinas, mas em um dever que te impulsiona a servir dentro dos padrões estabelecidos pela tua consciência. Rodrigo, o Espírito. Então, eu achei assim que essa mensagem é tudo que você estava falando antes. Espetacular, muito Né? bem. Nica. Eu acho que também temos que ter muita confiança para conseguir essa alegria. Quando nós confiamos e acreditamos, eu acho que isso depois abre as portas para olharmos e conseguirmos ver a tal luz que de alguma forma nos provoca esse sentimento de alegria, porque eu comparo muito a alegria com luz e a tristeza com a escuridão. Se eu tivesse que pintar ou que exemplificar, era assim que eu iria definir a alegria ou a tristeza. A tristeza está sempre ligada à escuridão e eu acho que a alegria é a luz. E como Jesus vem-nos mostrar a luz, eu acho que se nós confiarmos naquilo que Ele nos vai dizendo e nos vai mostrando, a alegria também vai se construindo dentro de nós. Eu, por acaso, até sou bastante alegre, graças a Deus, não sei porquê, mas pronto, alguma coisa já me deu essa capacidade. Mas também é empírico, não é não sei de onde, mas pronto. Mas para aqueles que não a têm, eu gostaria muito que a arranjassem depressa. Muito bem, obrigado. Então, vou só fazer aqui mais uma leitura breve.
Depois seguimos o nosso caminho. Fala sobre a felicidade. E diz Emmanuel, ele diz, não está no dinheiro, depois justifica porque é que não está no dinheiro, mas depois o que interessa é a parte final, diz, não está no dinheiro, não está na inteligência, não está na autoridade humana, não está nos títulos académicos, não está no que possuis, não está no que sonhas. A felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, para que, como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isto porque todo o bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor, na contabilidade divina. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos os outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Está a ver? Então, não está no dinheiro, não está na inteligência, não está na autoridade, não está nos títulos académicos, não está no que possuis ou no que sonhas. Está na integração no Cristo e na forma como tu te transformas num trabalhador ao serviço de todos, porque estás a ajudar e o céu te ajudará. Muito bem. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre felicidade? Vamos aproveitar que o tempo... Felicidade. Minda. Alegria no trabalho, peço desculpa. Exato. Olha, encontrei aqui uma leiturazinha que Muito diz bom. com alegria. Muito bom. É isso, Minda. Busca e encontrarás, Minda. Eu estou mais inspirada. Ajuda-te e o céu te ajudará, Minda. É verdade. Vigiai e orei. E ficava Bernardo Bartelli. Então vou ler com alegria. Executa com alegria todas as tuas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Muito bem. E assim seja. Muito bem. Sim, senhora. Então, e nós temos razões para estar alegres ou não? Em dias. Claro que sim. Claro que sim. Claro que temos. Muito bem. Então, traz alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Muitos. Quantos? Humanidade. Mais que as mães, não é? Encarnados e desencarnados. 8 bilhões vezes 7. 42. 48. 48 bilhões de espíritos concentrados numa família. É obra. É obra. Muitos. Muitos se alegrarão. Pelo nascimento dele. Como é que foi Fábio, como é que foi o nascimento do teu primeiro filho? Ui, é sentimentos não se explica. Não dá. Não dá para explicar, só vivendo. É, todas as palavras, como diz muitas vezes o Espírito, no livro dos Espíritos, as nossas palavras são pobres para descrever aquilo que sentimos. É um amor verdadeiro, é um amor que não, só se sentindo, não há explicação. Só é um amor, mas o amor bom, sem palavras. O amor
que sente é uma palavra, como já disse, pobre. É, é muita gratidão pelo primeiro e pelo segundo. Claro. E Mas o primeiro até é aquela coisa especial que ainda não é ali a primeira vez, é aquele primeiro impacto. Não sabemos ainda bem para o que vamos. E quando ele nasce, isto é real, é verdade. É ter nos braços, mas isto está aqui, isto é o meu filho. É este ser que eu tenho que criar, educar e dar todo o meu amor. É isto. E uma coisinha tão pequenina. E o meu amor tão grande. Mas é muito bom. muito bem. E a mãe Minda, vá, diga lá, então, está aí, só os saltos. Yeah. Porque é verdade, é isso. Não há explicação. Quando eu vi a minha filha, e nessa altura não havia a tecnologia que há hoje, não se sabia se era Claro, menino, se era menina. claro. Quando eu vi que era uma menina, fiquei. E que vinha com saúde, foi uma alegria muito grande. Não há palavras, como o Fábio diz, para explicar. E a É Nica? isso. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Não, melhor, não, há outra coisa que depois me deu uma alegria ao longo dos anos. Foi ter a certeza que o meu exemplo resultou e se espelhou neles. Porque eu fui mãe muito nova e aprendi com a minha mãe e com as minhas irmãs um bocadinho a dinâmica da criação e da educação, não é? Mas depois, quando nós somos confrontados com isso, aquilo aparentemente desaparece da nossa memória e depois começa a sair naturalmente, não é? E eu, de facto, hoje em dia percebo que tive muita ajuda, muita inspiração e muito amparo para que a coisa não descarrilasse, de facto. E acho que foi das melhores coisas que eu consegui fazer. E ainda hoje luto muito para que aquele sentimento que eles têm um bocadinho ainda mal resolvido em relação ao pai possa, e eu ser esse instrumento de apaziguamento e de ter sempre o cuidado de lembrar neles aquilo que o pai fez de bem e tentar que eles esqueçam que naquilo que ele falhou, pronto, de alguma forma, não é? Porque também tenho que ser grata àquela pessoa por me ter proporcionado ter tido a possibilidade de ser mãe, que eu acho que isso também é importante. Claro que houve momentos que eu não pensava assim, mas agora já Muito bem. E a Odete? que é o tal crescimento que uma pessoa faz, pronto, eu também se eu estou aqui não é porque já aprendi tudo, não é? É que acho que ainda tenho que aprender. Mas, ó Filipe, já agora que me Diga, deu a diga. oportunidade, espera aí, para além de ser mãe, agora lembrei-me da Maria Dolores, a tal poetisa que o Chico de vez em quando fazia, pronto, de intercâmbio e escreveu livros. E eu, por causa da confiança, lembrei-me de vir aqui à procura e ela tem aqui um poema que é: espera, amigo irmão, confiante sempre em Deus. Ele guia os passos teus, embora a dor e a aflição. Não te des à amargura, ora um tanto mais, nós construímos a paz, afastando a agrura. Por isso, trabalha e esforça, serve e avança o quanto possa, mesmo vergada à cruz. O conformo à nossa alma, o que nos ampara e acalma, é servir semeando a luz. Portanto, é a tal luz que eu me refiro. Sim, senhor. Daí ter que a confiança, que eu achei que fazia sentido. Muito bem. Obrigado, Nica. Odete? Ó Filipe, a minha maior alegria na minha vida toda foi ser mãe dos meus 2 filhos. O Espetáculo. primeiro que tive tinha 18 anos e 3 dias, era uma menina a tomar conta do menino. E depois foi aos 22 anos, já não era um, era 2. Era uma menina e um menino. Maior alegria do mundo. Ainda hoje sinto essa alegria no meu coração, não há palavras. Muito bem. Obrigada. Obrigado.
Então, era exatamente aqui que eu queria chegar com a pergunta, não é? Nós não estamos a falar de uma alegria qualquer, nós estamos a falar de uma alegria que é difícil exprimir por palavras, como o Fábio estava a dizer. Então, quando diz aqui que muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, é que muitas pessoas vão ter experiência ao nível da alegria, ou seja, a este nível de profundidade de alegria. Vão ver? Desta alegria extrema, que visto pelo ponto de vista do progresso espiritual, será o momento em que nós nos tornaremos espíritos puros. Mas isso é o ápice. Mas agora reparem, quantas pessoas naquela altura e hoje andam abandonadas? Sem rumo, sem esperança, obsidiadas, infelizes, tristes, cabisbaixos, sem confiança, a autodestruírem-se. E vai ser o nascimento dele como precursor da mensagem do Mestre que vai dar o quê? A grande alegria a toda esta gente que está escravizada, né? Está escrava das suas próprias imperfeições. Então vejam como é que o alcance que isto pode ter. Nós estamos a falar de uma coisa que tem um alcance quase infinito, concentrado numa pessoa. Veja que bastou ouvir o Cristo para mudar todas as nossas vidas. Bastou ele encarnar. Bastou o seu exemplo, bastou ele vir com este grande sol, né, esta grande luz, esta forma de ver a vida e de viver a vida, para nos transformar a todos nós. Então, pelo nascimento, que era uma promessa de Deus, que é uma resposta às rogativas, que é a manifestação do amor de Deus para ele e para nós, muitos se alegrarão. Agora, podemos transpor este nascimento para o nascimento do sentimento sublime em nós. Pois é. Quantas pessoas se têm alegrado por causa da nossa casa com o Evangelho? Quantas pessoas se têm alegrado por causa da nossa própria alegria que aqui vamos buscar? Quantas pessoas podem ser aproximadas do Cristo por causa dos estudos que nós fazemos aqui? Então nós estamos a fazer um parto também, nós. Estão a ver? Um parto das nossas virtudes espirituais, que estão para nascer. Estão para sair de nós. Estão latentes em nós. Estão em desenvolvimento. Estão em gestação. Estão a ver? Nós estamos a gerar um ser de luz. Somos nós. Estamos a lapidar. E é necessário este nascimento. Ou melhor, este renascimento. Porque nós já nascemos, já fomos criados por Deus. Agora é necessário renascer. Agora é necessário ressignificar a vida, porque nós hoje já temos o conhecimento do que fazer. E isso é motivo de grande alegria para nós, sabem? É um motivo de grande alegria para nós. Então imaginem o que é nós conseguirmos perceber o alcance disto. Não é? Podermos ver pessoas que se alegraram por causa de tu poderes contribuir com alguma coisa. Uma conversa, um apoio, uma palavra, um abraço, um telefonema, um e-mail, não importa. Então, o nascimento do Cristo em nós é motivo de grande alegria para muitos. Isto é tão bonito. Quando através de nós, nós podemos ser exemplos de bondade, ser exemplos de pessoas
que realmente têm a sua fé, têm a sua confiança em Deus e preservaram nisso. Eu antigamente achava isso. Não posso dizer, né? E agora, eis-me aqui, Senhor, né? Nunca digas desta água não beberás. Nunca digas desta água não beberei. Então vejam que nós temos que ter muito cuidadinho com aquilo que não queremos, com aquilo que julgamos, com aquilo que dizemos, e sermos humildezinhos, porque isso é o caminho que nos conduz à vida eterna. Ó Modete, diga lá, se faz favor. Ó Filipe, é de louvar a Deus por o trabalho que teve consigo, porque por isso é que estamos todos aqui. Isso é motivo de grande alegria para mim. É Olha. uma alegria para todos nós. Para si e para todos nós, graças a Deus. Claro. Por isso, Louvar. mas repare uma coisa, por isso é que o nascimento do Cristo em nós é motivo de grande alegria para muitos. Está-me a sensibilizar, mas é legal para te dizer. Obrigada. Obrigado, Odete. Nica. E há outra coisa interessante, Filipe, Diga. que nós, sem saber, às vezes estamos a fazer. Eu, por exemplo, quando comecei a ter redes sociais, não é? Sou uma pessoa que, se me quiser conhecer, vai lá ver o que é que eu ponho, porque eu sou mesmo descarrapachada àquilo que lá ponho. E todos os dias, excepcionalmente esta semana falhei 2, porque tenho tido o meu pai numa situação menos boa e pronto, e a minha paz alterou-se um bocadinho. Eu partilho o seu café com o Evangelho, como às vezes ponho também, quando me lembro, o Tó e tal. Sim. E eu tenho N pessoas que me pediram amizade e não sei o quê. Eu tenho 400 e tal amigos, ou 500 e tal amigos, que a maior parte deles até nem consigo, mas ainda ninguém me bloqueou. Percebe? E eu ponho lá coisas que se calhar muitos até vão ver às escondidas para ninguém saber, mas não me bloqueiam. Portanto, esta grande maluca, se calhar está a empurrar sem fazer força, percebe? Perfeitamente. Também é aquela coisa que as pessoas também devem perceber que esta minha maneira de ser também já tem alguma coisa a ver com isto, não é? Não é só porque sim. Sim, sim. Claro, mas é essa manifestação de quem nós somos, não perdendo a nossa essência, mas trazendo sempre ao outro o melhor de nós. Eu acho que é um bocado por aí. Dando sempre ao outro o melhor que nós conseguirmos, com os melhores sentimentos que a gente tem em nós, e termos sempre pessoas nobres e generosas no trato e no respeito que devemos ter uns pelos outros. Eu acho que isso é tão simples. Sermos coerentes, Filipe, também. Temos de ter esse cuidado. E eu tenho, não é uma coisa, eu não posso ter arrepentismos no Facebook. Eu tenho que pensar muito bem antes de pôr, seja o que lá for, porque eu sei que uma vez, é como a palavra, eu às vezes também não consigo travar tão bem a palavra quanto o Facebook, mas no Facebook eu já tenho esse cuidado. Ana Isabel, se faz favor, pensa 2 vezes antes de, porque eu sei que já tenho essa obrigação moral, percebe? Já tenho estrutura para conseguir fazer isso. E desculpar aqueles que eu às vezes me apetece e já não faço também, não é? Porque já consigo perceber que é a tal falta de preparação, pronto, de alguma forma. E nesse sentido, uma coisa que até parece que é banal e que não faz falta a ninguém, a mim também me tem educado bastante nesta interação, porque eu interajo muito por aqui. Eu saio pouco, socializo pouco fisicamente, a não ser com a família e aqui localmente. Não é? Mas depois, para chegar mais longe, acaba por ser através deste meio. Das novas tecnologias. E pronto, e eu tenho que ter cuidado como as uso e o que é que ponho e o que é que faço com elas, de facto. Muito bem. Obrigado. Não posso lá pôr o Filipe e depois a seguir, não é? Outra coisa completamente ao lado.
Ser coerente, não é? Até por uma questão de respeito assim, não é? Isso. Ai, eu quero baixar e já estava baixado, não li. Peço desculpa. Muito bem. Então, o próprio Jesus vem dizer que João Batista, dentro dos nascidos de mulher, foi o maior de todos. Ou seja, das reencarnações todas feitas, João Batista foi aquele que teve a grande missão. Ou seja, foi aquele cuja missão era a que tinha mais relevância, digamos assim. E vejam que começar algo do zero, de facto, não é algo nada simples. Simplesmente pelo facto de não existe. Não é? E, portanto, criar algo do nada tem que partir de uma ideia, não é? Tem que partir de um sentimento, anexado à ideia, e depois tem uma ação concreta. João Batista, portanto, inicia num tempo muito difícil, não é? Inicia num tempo bastante hostil, com um clima, uma geografia muito difícil, com poucos recursos, mas quando as coisas têm que ser, não há como. Não há como. As coisas podem estar adversas, o tempo pode estar mau, o vento pode soprar forte, as ondas podem estar muito altas, mas quando é chegado o tempo, não há como, não há nada que demova aquilo que tem que ser. E nesta altura tinha que ser. Portanto, João Batista tinha que iniciar esta sua missão, haveria de nascer, para depois então a vinda do Cristo pudesse ser, de facto, o grande sol para a humanidade. Ora bem, então, querem dizer mais alguma coisa? Querem dar aqui mais algum contributo a isto? Deixa cá ver. Só se ela... Márcia, faz favor. Felipe, eu tive fazendo umas pesquisas já há algumas semanas. Pois. Não, sobre o Evangelho de Lucas, e encontrei um estudo que se chama Espírito Imortal, e é de Morel Felipe Wilcon, quase seu xará. E ele coloca o Evangelho de Lucas sob a ótica espírita. Sim. E ele vem tratando versículo por versículo. Boa. E quando ele chega nessa parte do anjo com Zacarias, eu achei que ele traz algumas colocações que eu achei bem pertinentes, que podem nos levar a refletir alguma coisa. Ele fala ele faz uma relação entre a classe sacerdotal, dos quais descendiam os pais de João Batista, e a própria missão de João Batista. E ele coloca assim: a ideia de Lucas de citar os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, ou Elizabeth. João Batista descendia de uma classe sacerdotal, era o profeta por excelência e prepara o caminho para Jesus. Exato. E ele continua assim: assim podemos ver que a religião preparou o caminho para a compreensão do ensino de Jesus. Por que ele fala isso? Porque ele fala de toda a tradição de Zacarias, servia no templo. Exato, os ritualismos. Exatamente. Todos eles tinham essas práticas exteriores, essas normas rígidas que eles tinham que seguir, e seguiam de bom grado tudo isso. Então, ele diz assim: podemos ver que a religião preparou o caminho para a compreensão do ensino de Jesus. João Batista representa o ápice de um processo de conscientização conhecido como religião. Então, ele fala que a alegria, nesse versículo, né, da alegria e o regozijo com o nascimento dele, além da família, além do casal, além dos pais,
expandindo para a comunidade, tem a ver com esse processo de religação com Deus. Exato. Então, ele diz assim, que culmina com a religação com Deus através da assimilação do ensino de Jesus, que viria depois. Lembramos que a palavra religião vem do latim religare, significando exatamente a religação, o retorno da criatura ao Criador. E ele diz, a religião sacerdotal, cerimonial, ritualística e tradicional foi necessária como preparação para o entendimento do ensino de Jesus. Então, diz que naquele momento, aquele deserto que você nos trouxe, de 400 anos, aquele período de seca, vamos dizer assim, sem nenhuma comunicação, sem nenhum advento que renovasse as esperanças, o nascimento de João Batista fez isso. Exato. Por quê? Porque trouxe dentro daquela comunidade, daquela pequena comunidade, uma esperança. As memórias da esperança. Exatamente, que não era mais possível de eles crerem. Ele até diz aqui antes que provavelmente Zacarias talvez nem orasse mais pedindo o filho, porque até mesmo ele, só que ele diz, mas Deus recebeu aquela oração e guardou, e ficou. Então, mesmo assim, quando nós não temos as respostas no momento, o nosso pedido sincero está guardado lá. E aí ele diz, aí ele continua, mas aí a gente continua nos próximos capítulos. Exato, obrigado. Mas só porque eu achei interessante isso. Eu não quero tomar mais tempo por causa do horário. Muito interessante, muito interessante. Nica, faz favor. Filipe, é só para acabar a noite em beleza. Descobri aqui um pensamento da Joana de Ângeles, que é a alegria de viver. Viver com alegria. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um tesouro. Esparze-o onde te encontras e oferta-o a quem se te acerque, tornando mais belo o dia a dia de todos os seres com o sol do teu júbilo. Portanto, é isto que nós temos que fazer, no fundo. Sim, senhora. Muito obrigado. Ok, então, conclusão. Estamos alegres, mais alegres do que quando entramos, com o nosso ambiente espiritual também muito melhor. O nosso coração se alegra por estarmos juntos, por estarmos em comunhão uns com os outros e também por estarmos em comunhão com Deus e com os nossos amigos espirituais, benfeitores. E creio que também com as turmas do mundo espiritual que também nos acompanham, os NEPs espirituais, e também que nós possamos continuar sempre nesta senda do estudo, da pesquisa, porque quanto mais soubermos, mais entendermos, mais o nosso coração se alegra. Portanto, é um pouco por aí. Assim sendo, quem é que quer fazer a prece de encerramento? Se faz favor. Márcia tem a mão no ar. Márcia? É você? Márcia, diz. Não, acho que ficou... Ah, não. Eu esqueci de abaixar a mão, mas eu posso fazer a prece de encerramento. Pronto, se não há destinado. nenhum outro candidato. É chegado o tempo. Então, vamos fechar nossos olhinhos, como aquela musiquinha que cantam para as crianças, né? Fechar a janelinha dos olhos e abrir a do coração, para deixar Jesus entrar, porque Ele é nosso irmão. Então, nós respiramos fundo e agradecemos aos bons espíritos que nos auxiliaram no estudo de hoje. Agradecemos todos os caminhos que nos foram abertos diante das nossas buscas, porque quando nos reunimos aqui, a cada semana, estamos buscando nos aproximar dos ensinamentos do Mestre Jesus.
por encontrarmos ali o caminho para que possamos crescer espiritualmente. Assim, todo discernimento que vem do alto e que nos abre o coração e a mente para essas leituras que fazemos possam ser aplicados hoje, amanhã e a cada dia, que possam estar vivos em nossa memória, que possam nos tocar sempre o coração e assim possamos tocar a todo que nos cerca. Com esse sentimento de gratidão ao nosso Pai e ao nosso irmão maior, nos despedimos aqui pedindo autorização aos espíritos que protegem essa casa para encerrar o nosso estudo desta semana. Que assim seja. Gratidão, Pai.